Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Bolha Podcast, nosso segundo episódio. Tá animado? Muito animado, Eu muito feliz. vim até a caráter com a nossa cor da nossa identidade visual, tu viu? Eu deveria ter pensado nisso. Já vou providenciar mais lookinhos neon. Olha que pena, vou ter que ir às compras. Putz. Poxa vida. Até isso esse podcast tá te proporcionando. Até isso. Fora isso, tá me proporcionando muita alegria, porque assim, comentários maravilhosos que a gente recebeu do primeiro episódio. Tu tava Comentários, textos, livros. Meu Deus, eu entrei naquela aba de comentários e tinham declarações de amor. Assim, muito obrigado. Apenas muito obrigado. A gente se sentiu muito amado por vocês e felizes, porque muita gente vibrando com a gente por mais esse passo, mais esse projeto. Sim. Mas mais do que isso, muitas pessoas falando sobre como o conteúdo que a gente trouxe no primeiro episódio impactou elas, a vida delas. Muitos casais nos acompanham, como a gente comentou, né? E várias pessoas falando que foi realmente útil a nossa perspectiva. E eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente quer fazer aqui, né? Perfeito. Trazer a nossa visão de mundo, mas colaborar também pra vida das pessoas. Exato. Gerar valor pras pessoas. Gerar valor. Né? Ser um podcast legal, óbvio, que é impossível, né? A gente é muito legal, é impossível não ser legal. Mas gerar valor e contribuir pra vida das pessoas de alguma maneira, Exato. né? Então, os feedbacks positivos foram muito legais, foram muitos, né? O que me surpreendeu bastante. Então, galera, muito obrigado por isso, a gente tá muito feliz. A gente falou no primeiro episódio, né, que isso foi uma gestação esse podcast, então demorou pra nascer, e agora que finalmente nasceu e vocês curtiram tanto, e foi só um episódio, né? Exato. Nossa, já foi... A sensação já foi de missão cumprida, mas a gente tá só começando. Só começando. Vamos ter, com certeza, episódios com convidados. Então, vocês podem guardar muita coisa boa aqui no Bolha. Inclusive, eu queria dar um recado que a gente já tá disponível nas principais plataformas de áudio, então vocês vão conseguir nos ouvir no Apple Podcast, Amazon Music, Spotify, YouTube, né? E por aí vai. E por aí vai. A gente tá ainda abrindo os horizontes em relação às plataformas, mas nessas principais estamos presentes. E queria dizer também que o Bolha tem um perfil no Instagram. Pô. E a gente posta lá cortes dos nossos episódios, a gente vai postar um pouco dos nossos bastidores e enfim. Então segue a gente lá, @bolha.podcast. Por favor, façam isso. Exato. Qual é o tema de hoje, senhor Leonardo? O tema de hoje é como ser produtivo na vida e nos negócios. Acho que esse é um tema muito legal, porque tu sempre foi muito conhecida por isso, né, mano? Então, todo mundo sempre te conheceu muito por ser uma pessoa produtiva, uma pessoa organizada, e querendo ou não, organização e produtividade tem a ver uma coisa com a outra, né? Então a gente pensou, putz, acho que esse é um tema legal pra gente conversar com a galera, compartilhar um pouco do que a gente vive nessa questão de ser produtivo, né? O empreendedorismo te exige isso, né? Então tu tem que produzir. Então compartilhar, assim, insights, coisas que a gente faz no dia a dia e coisas práticas também, né? A gente gosta sempre de levar essa parte prática pra dentro do podcast, aqui pra dentro do Bolha, de como que a gente faz pra ser produtivo, tanto na vida quanto nos negócios. E eu queria começar esse podcast já fazendo um gancho com a minha situação atual, que é, caso vocês tenham percebido que eu estou meio fanho, com uma voz meio esquisita, eu tô até meio surdo, eu não tô ouvindo direito, é porque eu tô bem gripado. Essa semana eu tô muito gripado, tava com meio que um princípio de febre semana passada, enfim. O senhor Leonardinho tem asma, rinite. Isso. Então, uma assim, grande festa, assim, das doenças. As ites todas acompanham ele. Isso. E o que isso tem a ver com ser produtivo, né? Pra ser produtivo, você precisa ter uma febre. Não. Tem a ver com... O primeiro ponto que eu queria trazer pra nossa conversa sobre produtividade é: pessoas produtivas entendem que, para ser produtivo, eu preciso fazer o que precisa ser feito. E não o que eu tô a fim de fazer, o que eu gosto de fazer, ou o que eu quero fazer, né? Eu não posso me tratar como uma criança mimada se eu quero ser produtivo. Então, acho que o primeiro gancho, o primeiro assunto que a gente pode trazer aqui é justamente esse. Cara, se eu quero ser uma pessoa produtiva, eu tenho que fazer esse alinhamento comigo mesmo. De que, então, eu vou ter que fazer o que precisa ser feito. Não o que eu tô afim, ou eu não posso deixar o estar ou não estar afim de fazer alguma coisa influenciar se eu vou ou não vou ser produtivo. Sabe qual é o ponto disso tudo? É que essa conta vai chegar em algum momento. Então, se tu decidisse hoje, tô mal e não vou conseguir gravar esse episódio, em algum momento, tu precisaria gravar esse episódio. E isso ia impactar não apenas a tua agenda, mas a minha também. Então, é uma questão de compromisso, isso de... Eu tô mal, mas eu consigo dar um jeito.
vou dar meus pulos, vou tomar uma medicação e vou conseguir gravar. Claro que a gente tem que saber nos ouvir, né? E entender os nossos limites. Mas, na maioria das vezes, a gente se escuta demais e se dá desculpa demais. E tudo a gente tem um motivo, e tudo a gente tem uma justificativa. E nessa a gente vai postergando um monte de coisa. E daí, ou a gente não sai do lugar, ou a gente acaba sendo uma pessoa extremamente procrastinadora que não resolve o que tem que ser resolvido. E fica frustrado, porque é uma merda, com perdão da palavra, tu ter essa sensação de que tu tá patinando. Tu tem um monte de coisa pra fazer, mas tu não consegue sair do lugar. Por quê? Porque tu tá numa onda de procrastinação. Então, às vezes, a gente fica ansioso pra fazer uma demanda. E eu tenho muito esse perfil, eu sou uma pessoa super ansiosa. Até tava falando com as gurias hoje de manhã que eu nasci de 8 meses. E minha mãe brinca que é porque eu era ansiosa desde a barriga e não aguentava mais, queria ver logo o mundo. Nasci com 1 mês de antecedência. Então, eu sou uma pessoa ansiosa. E, às vezes, eu fico... Oh, meu Deus, aumentando aquela tarefa que eu tenho que fazer. Às vezes é assim, mandar um e-mail. Falar com o fulano sobre tal assunto. E eu fico, assim... aumentando demais aquela tarefa. Quando eu vou lá e faço, leva 2 minutos. E me dá uma sensação tão prazerosa de eu venci. Eu fiz o que tinha que ser feito. E isso aumenta a minha autoestima. Faz com que eu fique mais autoconfiante. E esse é um erro comum que muitas pessoas fazem, né? Deixa pra depois. E o depois, em algum momento, ele vai chegar. E vai ser terrível. E quando tu é dono da empresa, tu pode fazer isso a hora que tu quiser. Exato. Tipo assim, meu... não tem ninguém te cobrando. Exato. Se eu dissesse, pá, não vamos gravar hoje. Daí, pá, tô meio gripado e tal, tava com um princípio de febre, uau, meu Deus. Porque caso as pessoas não saibam, a febre pro homem, ela é pior do que o parto pra mulher, tá? Isso então, é, inclusive, cientificamente comprovado. Harvard, enfim, Oxford, todos já fizeram estudos comprovados. Então, o que eu tô falando aqui tem sentido, tá? Mas eu poderia fazer isso. Mas o que eu entendo e o que a gente entende, né? Cara, a gente precisa fazer o que precisa ser feito. A gente fez um compromisso com a gente de que quando a gente lançaria esse podcast, a gente levaria ele a sério, ele seria prioridade. Então não tem mais como adiar. A gente até já tinha adiado, era pra gente gravar esse episódio na semana passada, né? Então, daqui não passa. Então não importa o que acontecer, a não ser que seja uma coisa assim, eu estou de cama, a gente vai gravar esse episódio. E ser produtivo tem tudo a ver com isso. Total. Eu colocar na minha cabeça que se eu tenho que fazer, eu tenho que fazer e eu vou fazer. E isso é uma coisa que eu vejo que muita gente entende errado, sabe? Que assim, ó, a pessoa produtiva, ela ama fazer muitas coisas durante o dia. Ela é naturalmente multitask e não necessariamente, né? Exato. E eu acho que tem um lance assim, ó, as pessoas acham que a produtividade, ela tá ligada a tipo assim, ó, a eu querer, a eu sentir algo, saca? Então, nossa, hoje eu tô me sentindo muito produtivo. Hoje eu tô muito afim de fazer as coisas que eu vou fazer. E pode ser que esse seja o caso em alguns momentos, mas na maioria das vezes, uma pessoa que é muito produtiva, ela não necessariamente é uma pessoa que todos os dias acorda e... Meu Deus, hoje eu vou fazer umas 50 tarefas. Nossa, que... Perdão a palavra, tesão de fazer uma tarefa e dar check em toda a minha lista. Não, é a pessoa que entende que, bom, eu tenho 10 coisas grandes pra fazer hoje, ou 10 coisas difíceis, mas é o que tem que ser feito, então eu vou fazer, né? Independentemente se eu tô ou não tô afim. Perfeito. E tu sabe que quando a gente tava trocando ideias sobre esse episódio, eu e o Léo, a gente chegou na conclusão que, na verdade, nós dois somos pessoas bem procrastinadoras. Isso é um pouco disruptivo, assim, porque, poxa, nós estamos aqui falando sobre produtividade e quem nos vê de fora não imagina isso. Toda vez que eu falo isso, alguém fala, oi? Tu é procrastinadora? Como assim? Tá sempre fazendo todas as coisas e tão produtiva e né? As pessoas relacionam uma pessoa procrastinadora com uma pessoa preguiçosa. Não necessariamente, mas na minha visão, a procrastinação, ela tá muito ligada com a ansiedade. Tem coisas demais pra fazer. Ou, isso aqui não é tão importante, então eu vou deixando pra depois. Aquilo que a gente falou no início do episódio. Só que a procrastinação, no nosso caso, ela foi muito driblada, trabalhada, e a gente aprendeu a lidar com ela. Por que a gente aprendeu a lidar com ela? Porque um dos pontos importantes que a gente precisa saber sobre produtividade e organização é que a necessidade faz o homem. Quando que a Doris começou a ser produtiva? Começou a entender sobre esse assunto. Inclusive, esses dias eu achei um vídeo meu de 10 anos atrás no YouTube falando sobre como eu concilio ter um blog com a minha rotina de estudos. Porque eu estava no ensino médio nessa época e eu já era blogueira, né? E foi justamente nessa época que eu precisei aprender a me organizar. Porque eu estudava numa escola de ensino médio super difícil, que levava essa questão de vestibular super a sério, assim. Então, era um grande lance na minha vida. Eu realmente precisava estudar. Eu também nunca fui uma aluna, assim... Nota 10, CDF, pelo contrário, eu precisava estudar, senão não ia bem nas provas. E eu me vi numa situação que eu mesma criei, onde eu fazia post todos os dias pro meu blog, gravava vídeo pro YouTube 3 vezes por semana e fazia tudo isso sozinha. Então, as minhas tardes eram de
trabalho, entre aspas, né? Obviamente que eu não precisava trabalhar, eu também nem ganhava dinheiro com isso, mas era uma coisa que eu tinha instituído pra mim mesma. E aí eu precisei a aprender a mexer os meus próprios pauzinhos pra conseguir ser uma pessoa organizada e não deixar cair a peteca nem nos estudos, nem no meu blog. Porque se eu deixasse cair no blog, eu não conseguiria crescer, então não estaria valendo de nada, digamos assim, aquilo que eu estava fazendo. E se eu deixasse cair o pratinho dos estudos, com certeza a minha mãe ia pedir pra eu frear o meu trabalho com o blog, canal e tal. Então, a necessidade faz o homem justamente por isso, porque a gente se vê muitas vezes numa situação que não tem opção. Eu preciso fazer ou eu preciso fazer. E aí, automaticamente, tu te vê inserida nesse universo, tendo que dar conta e tentando achar artimanhas pra dar conta e conseguir montar essas estratégias pra ter uma rotina que faça sentido e que tu consiga abraçar os projetos da tua vida, né? Perfeito. Então, eu acho que o insight aqui é se colocar em posições ou em ambientes onde eu não posso mais adiar aquilo, eu sou obrigado a fazer, né? Então, acho que talvez trazendo um pouco mais para a prática do dia a dia, é isso. É fazer um compromisso público, estar numa situação onde se eu não fizer, eu vou ser prejudicado, porque, querendo ou não, é difícil tu querer fazer. E já que eu não posso contar com o querer, eu posso contar com, tipo assim, eu vou ser prejudicado, né? E eu acho que um exemplo legal disso, que aconteceu com a gente, foi o lançamento do Agência Organizada. Que pra quem não conhece, é a nossa formação pra dono de agência, né? Onde a gente fala sobre organização e processo. Isso, exatamente. Então a gente já tava com essa formação, esse produto pra ser lançado há muito tempo, né? Ele, acho que a primeira vez que ele nasceu nas nossas metas, assim, apareceu nas nossas reuniões, foi no final de 2022, pra relançar ele, né? A gente já tinha lançado uma primeira vez e a gente queria relançar. Em 2023 ele ficou o ano pingando. Inteiro. A gente nunca tinha tempo pra fazer. Nunca conseguia pensar nas aulas, não conseguia gravar, não tinha tempo de nada. E a formação era muito longa, e de fato né? São, sei lá, muitas aulas, é bem extenso mesmo, é bem profundo. E a gente ficava sempre nessa. Não dá tempo, nossa, mas apareceu alguma coisa que é mais importante, mas isso e aquele outro. E aí chegou o ano de 2024 e a gente colocou, não, de 2024 não passa. E aí eu lembro que era final de fevereiro, e a gente falou assim, cara, é final de fevereiro, já passou 2 meses do ano e a gente ainda não fez nada. Saca? E a gente falou, não, agora chega. Daí a gente fez o que a gente geralmente faz, né? Quando a gente tem um projeto, assim, muito grande. Justamente porque a gente já sabe que somos procrastinadores. Aí entra o lance de se conhecer, né? O que a gente fez? A gente fez um compromisso público. A gente abriu o Instagram e fez uma sequência de stories anunciando a data do lançamento do Agência Organizada. A gente não tinha nem terminado os roteiros. A gente não tinha. A gente tinha uma grande ideia do que seriam as aulas. O esqueleto das aulas. A gente tinha módulos, o nome de cada assim. aula a gente tinha. E olhe lá. Né? Depois a gente acrescentou outras no processo. Isso, a gente não tinha roteiro, a gente não tinha data pra gravar ainda, a gente não tinha gente pra editar, cara, a gente não tinha nada. A gente só abriu stories, fez uma sequência e jogou. Vai ser tal dia o lançamento. E aí... Aí a necessidade, ela não fez o homem, ela construiu, fez, revirou, criou, jogou pra cima. Foi uma grande loucura. Mas deu certo. No final, a gente, daí passou, esse 1 mês foi meio assim, traumático não é a palavra certa, né? Mas foi muito pegado, a gente trabalhou literalmente o mês inteiro. Foram 4 semanas de domingo a domingo, porque não tinha. A gente não tinha mais tempo, a gente tinha que dar conta de todo o resto na Dom. De noite a gente gravava, acordava pro outro dia, ia pra agência, a gente não conseguiu ir na academia direito, não fazia nada. Sábado, domingo, gravamos. Enfim, chegou na semana de edição, a gente tava em 3 editores. Editou todos os dias de noite, quase não conseguiu. Mas no dia 25, tava lá, lançamentinho, pronto. A gente na live com cara de plenos. De plenos, como se não tivesse dado um apertão. E... olha só que loucura, né? Por a gente ter feito esse compromisso público, ter colocado essa meta ousada, mas ter compartilhado, né, com a galera, e aí, querendo ou não, tem essa responsabilidade de, putz, agora eu tenho que cumprir, a gente finalmente conseguiu concluir. Daí, o que é mais louco, né? A gente ficou 1 ano e meio se enrolando quase com aquele projeto pra resolver em 1 mês. A gente resolveu, e esse foi o produto que girou a chave na nossa vertical de educação, né? Sim, mudou o jogo. Mudou o jogo total pra nossa vertical de educação. Então, um produto virou total a chave e 30 dias que a gente sentou e falou, não, a gente vai fazer e daqui não passa, né? Então, tem muito a ver com isso, eu acho. E sabe uma coisa que eu acho que fez grande diferença e que eu acho que é importante a gente mencionar? As pessoas confundem muito a questão de produtividade e organização. Eu quero ser uma pessoa mais produtiva, eu quero ser uma pessoa mais organizada, mas elas não param pra pensar que a produtividade, ela é um produto da organização.
Ou seja, não tem como eu ser produtivo, pelo menos não a longo prazo, se eu não for uma pessoa organizada. Ser uma pessoa organizada é o primeiro passo. Porque quando tu te torna uma pessoa organizada, tu sabe o que precisa ser feito, tu faz aquelas coisas e depois tu aprimora a forma como tu faz e naturalmente tu vai conseguindo fazer mais coisas ou melhora as coisas que tu tem pra fazer, então tu te torna uma pessoa mais produtiva. Mas o contrário não vai acontecer, pelo menos não a longo prazo, né? Então é importante um mínimo de organização. E nesse momento que a gente definiu isso, a gente vai lançar no dia 25 de março, a gente precisou, primeiro de tudo, se organizar. O que a gente fez? Quais vão ser os dias que a gente vai dedicar para roteirização? Do dia 1 ao dia 5 a gente vai só roteirizar. Depois, quais vão ser as nossas diárias de gravação? Como a gente vai fazer? O que a gente precisa para gravar? Quantos módulos vão ser? Tem que ser looks diferentes? A gente vai precisar de algum equipamento emprestado? Onde a gente vai gravar? Qual vai ser o cenário? Então a gente organizou tudo isso. Depois a gente teve as diárias de gravação. Depois a gente organizou as diárias de edição, separado por cada editor. O que cada um ia editar em cada dia. A gente fez toda a parte posterior de quando a gente vai subir cada aula, E é muita coisa envolvida num curso, porque tem daí, depois da edição, não acabou. Tem que fazer a capa das aulas, subir na plataforma, ver os materiais extras, fazer descrição de aula, ter landing page pronta. É um universo de coisas. Se a gente não tivesse feito isso, mesmo tendo o prazo do dia 25 de março, a gente não teria entregado esse projeto. Então, nos organizarmos naquele momento foi crucial para que a gente conseguisse saber que a gente conseguiria fazer. E eu, Doris, eu percebo que eu sou uma pessoa procrastinadora, sim, mas eu sou procrastinadora na ação, mas não no pensamento sobre o que eu preciso fazer. Então, por exemplo, assim, se eu tenho 7 dias para entregar uma demanda, provavelmente eu vou fazer no 6º dia. Eu não sou uma pessoa, definitivamente, que vai começar no primeiro, daí vai fazer um pouquinho cada dia, até que vai chegar no 7º dia e vai estar com tudo pronto. Eu vou fazer no 6º dia, se bobear, se eu tiver tempo, eu vou fazer no 7º dia, no dia de entregar. Mas desde o dia 1 eu vou estar pensando sobre aquilo. Então, eu procrastino a ação, mas eu penso a respeito daquilo. E isso faz com que eu me prepare para aquilo. E eu acho que essa é uma coisa que as pessoas também não se dão conta. É, por exemplo, assim, eu quero ser uma pessoa mais saudável. Quero ser saudável. Ótimo exemplo. O que eu preciso para ser saudável? Bom, eu preciso me alimentar bem. Uhum. Mas pra me alimentar bem, especialmente se tu mora sozinho ou é casado, mora com teu marido, as comidas não vão brotar na geladeira ou na mesa como faziam quando tu morava com teus pais. Pelo menos na casa da minha mãe era assim. Eu chegava da faculdade e a minha janta tava num potinho, separada em cima da mesa da cozinha. Era só botar no micro-ondas. Coisa linda aí. Hoje isso não acontece mais. Se a Doris não pensar que precisa fazer uma lista de compras, antes da lista de compras, ver o que tá faltando em casa. Fazer uma lista de compras, ir no supermercado, cozinhar, organizar as marmitas, descongelar as marmitas, porque às vezes tem marmita pronta, tá congelada. Se eu não pensar sobre isso, vai chegar de noite, eu não vou ter o que comer, vou pedir um iFood. E aí eu não vou ser saudável. Então, fazer esse retrospecto, né? Eu posso ser procrastinadora na hora de fazer a ação, mas se eu não pensar nela, pensar só na hora de fazer, vai faltar um monte de coisa que eu não vou ter recursos pra botar aquilo em prática. É tipo aquele meme que tu compartilhou hoje com a gente do deixou a demanda do cliente pra última hora, entrou na demanda e daí tem que solicitar acesso ao documento. Acesso ao documento do Google Drive. Uhum. Cara, tu nem tem acesso ao documento. Como é que tu vai entregar essa demanda agora? Então, pensa sobre isso antes. Pelo menos te organiza pra chegar na hora de fazer, tu conseguir fazer bem feito, né? Mesmo que procrastinando aquela demanda. O que eu entendo é, meio que produtividade e organização, elas estão sempre andando juntas. Na verdade, não tem como eu ser produtivo sem que antes eu seja organizado. Mas tem como tu ser organizado e não ser produtivo, porque muita gente esbarra justamente nisso. Eu me organizo e nunca saio do lugar. Sim, que é a pessoa muito planejadora e pouco executora. Então eu planejo tudo, mas não faço nada. Uhum. Também é um problema, né? Então as duas coisas têm que andar juntas. Elas precisam uma da outra, porque senão ou tu só planeja, ou então tu só executa tudo muito mal feito. E o que tu faz no teu dia a dia, tipo, que te permite ser organizada e que te permite ter essa visão, assim, do todo? Acho que a própria frase, ter uma visão do todo, ela é importante. Justamente pelo exemplo que eu dei, por exemplo, das marmitas. Eu preciso ter noção todos esses micropassos até que eu tenha uma boa refeição pra me alimentar. Senão eu vivo gastando dinheiro comendo na rua, ou eu peço iFood e não alcanço meus próprios objetivos, que foi uma coisa que ninguém me estipulou. Eu mesma estipulei pra mim, que é me alimentar bem. Então, ter essa visão do todo é muito importante pra mim. E uma coisa que eu faço é revisões semanais. Então, todo domingo eu organizo a minha semana. Eu dou uma olhada na minha agenda, o que tem na agenda da agência, que depende de mim, o que tem na minha agenda pessoal, e organizo as minhas prioridades. Vou te dar um exemplo. Quando a gente sentou aqui pra
pra gravar esse episódio, eu pensei, semana que vem a gente já tem que gravar mais um episódio. Ou seja, essa semana a gente precisa pensar sobre o roteiro, pensar se a gente vai convidar alguém já, quando a gente vai gravar. Eu tenho que olhar na agenda da agência se a gente vai ter disponibilidade de equipamentos e a nossa disponibilidade também. Então não é só, semana que vem temos que gravar o novo episódio. Tá, mas quando? Qual vai ser o tema? Se eu deixar pra pensar isso segunda-feira que vem, talvez eu não tenha mais agenda, talvez eu não tenha equipamentos, talvez eu não tenha assunto, e aí eu vou talvez correr o risco de não cumprir com o meu compromisso de postar episódios quinzenalmente. Perfeito. Então, o que me ajuda demais é fazer essa revisão semanal do que eu preciso fazer, mas também ter essa visão macro sobre os passos para que uma tarefa seja realizada. Acho que realmente, assim, a organização é literalmente o primeiro passo para quem quer ser o mínimo de produtivo no seu dia a dia, né? Então, talvez o primeiro passo seria me organizar. O segundo passo seria entender que eu preciso fazer o que precisa ser feito. Eu não posso depender de simplesmente querer fazer a demanda para... Acho que esse é o primeiro passo. Esse tu acha que é o primeiro passo? Fazer o que precisa ser feito. Entender que eu não sou uma criança e que eu tenho responsabilidades. E talvez, antes disso, entender quais são essas responsabilidades. Uma coisa que eu defendo muito é que tu não vai dar conta de tudo. Por exemplo, um estudante de medicina não vai dar conta de ser estudante de medicina, trabalhar em tempo integral, ser super fitness, ir na academia todos os dias, cozinhar suas próprias marmitas. De alguma coisa tu vai ter que abrir mão. Eu sou estudante de medicina, então eu vou só ser estudante. Infelizmente, não vou poder monetizar agora, né? Enfim. Mas eu vou pedir pra minha mãe fazer minhas marmitas. Ou eu vou ir na academia só nos finais de semana, porque durante a semana não dá. De alguma coisa tu vai ter que abrir mão. Então, entender essas prioridades, entender o que tu precisa organizar é importante. Isso foi uma coisa que a gente fez essa semana também. Eu e o Léo, a gente tá no período de planejamento pra 2025 já. Mas a gente sentou e estipulou o que cada um de nós se envolveria até o final do ano. Quais seriam os nossos principais projetos? Se a gente não tivesse tido aquela conversa, talvez tudo ia ficar no ar. Tem isso pra fazer, tem aquilo pra fazer. Tá, mas o que? Como? O que é realmente prioridade, sabe? Então, entender as prioridades da tua vida é muito importante. Talvez tenha alguém que tá assistindo esse episódio que é uma mãe que passa o tempo integral com seu filho, além disso tem que cuidar da casa, fazer comida pra família, tem que gastar esse tempo gerenciando uma família mesmo. Daqui a pouco ela não trabalha fora, mas essa é a sua principal atividade. Se tu se der conta que tu não tem os ingredientes pra fazer o almoço na hora de fazer o almoço, tu vai estar sempre atrapalhada. Então, por que não organiza uma rotina? Toda segunda-feira eu vou ir no supermercado. Pra ir no supermercado na segunda-feira, no domingo eu tenho que dar uma olhada nos armários, na geladeira e ver o que tá faltando. Pra fazer uma listinha. Na segunda eu vou, compro só aquilo que é necessário pra semana. E aí eu já tenho, todos os dias que eu precisar cozinhar, eu já tenho as coisas em casa. É muito básico, né? Talvez alguém que já é mais organizado aqui vai estar ouvindo e pensando, nossa, mas isso é muito óbvio. Mas é que as pessoas não fazem nem isso. Não pensam sobre isso, Elas chegam no supermercado e pensam, putz, será que tem que comprar tomate? Esquecem desse básico. Até puxando o gancho ali que tu falou das metas, acho que uma coisa muito legal que a gente fez nesse ano, diferente do ano passado, foi justamente essa questão de como a gente organizou as nossas metas. E fez desse ano um ano muito mais produtivo no quesito metas. Então, o que a gente fez em 2023? Em 2023, a gente fez metas pro ano. Pra dom, pra vida pessoal, enfim. Mas ela não era nem uma lista de metas, ela era quase uma lista de desejos. Eram Porque, metas. Assim, eram metas. Mas nem tudo, depois a gente deu conta que nem tudo era aplicável. Exato. Foi meio que... Mas, tipo assim, nossa, que legal seria cumprir isso. A gente lidava como se aquelas fossem as metas do ano. Total. Né? Por mais que algumas fossem meio, tipo, inalcançáveis. O que acabou acontecendo em 2023? A gente chegou no final do ano e a gente olhou pra trás e se deu conta de que a gente não tinha realizado nem 30%. Ou talvez tinha realizado no máximo 30%. E aí a gente falou, cara, vamos fazer diferente pra 2024? Daí o que a gente fez diferente esse ano? A gente fez as metas do ano, até aí tudo igual. Mas qual que foi a grande sacada e que fez a gente ser bem mais produtivo em relação às metas esse ano? A gente organizou as metas em trimestres. Por trimestres, no caso, né? Então, por exemplo, vamos supor que a gente tinha 10 metas no ano para dom. A gente pegou e dividiu essas metas. No primeiro trimestre, quais que vão ser as metas que a gente vai focar? Na meta 1 e na meta 7, por exemplo. Show! E no segundo trimestre? O segundo trimestre a gente vai ter um pouquinho mais de tempo, então dá para fazer a meta 2, 3 e a 4. Show! Então a 1, 2, 3, 4 e 7 já foi. E no terceiro trimestre? No terceiro trimestre a gente faz a 8, a 9 e a 10. Legal! O que sobrou pro último trimestre? Só a 6. Só 6, nesse exemplo que eu tô dando agora, né? Então, o que a gente fez? A gente dividiu por trimestres.
E a gente foi fazendo, obviamente, um acompanhamento mensal. Então, todo mês a gente sentava, os sócios, né? E olhava para as metas e, ó, o que a gente tá fazendo, o que a gente concluiu, o que a gente não concluiu, o que a gente tem que focar esse mês para fazer essas metas andarem. Isso fez com que agora, em 2024, a gente realizasse todas as metas? Não fez. Mas pelo menos a gente tem consciência disso. Não, mas a gente já teve uma melhora muito significativa em relação ao ano passado. De metas pessoais, a gente já deu check em quase todas. Falta acho que uma ou duas que a gente tinha pro ano. Então a gente saiu de 30% para 70%, 80%, 90%. E na empresa, quase a mesma coisa, né? Então a gente não conseguiu dar check em todas, mas a gente saiu de dar check em 2, 3 metas no ano pra gente já ter resolvido 6, 7, 8, né? Então sobrou coisas agora pro final do ano? Sobrou, mas tem muito mais coisa alcançada se comparada ao ano passado. Inclusive, esse é um baita insight de um episódio que a gente pode fazer focado em metas para 2025. Acho que é bem legal. Se vocês quiserem, comentem aí embaixo pra gente saber. Mas a gente tem muito a acrescentar nesse sentido, né? Porque além disso, a gente fez várias outras questões de organização que teve uma logística por trás dessa organização das metas que fez com que elas fossem mais concluíveis, digamos assim, né? Boa. Mas em relação a isso que tu tava falando, eu vou jogar a pergunta pra ti. O que tu faz pra te organizar? Porque uma das coisas que eu falei foi que eu faço essa organização semanal, esse checklist semanal, que de certa forma é um pouco do que a gente faz com as nossas metas mensalmente, né? Então eu olho o que eu tô envolvida e o que é minha prioridade na próxima semana e organizo de fato o que eu preciso fazer. Mas esse é o jeito que eu faço, né? E eu gostaria de entender, assim, um pouco como o Léo se organiza. Boa. Hoje eu me organizo através de lista, tá? Então, eu tinha Kanban antes, mas eu não tô mais usando. Eu tô usando uma lista de tarefas mesmo. O erro do Kanban é querer organizar a organização. Talvez ele organize até demais, né? Isso. Pra tarefas pessoais. Eu vou falar depois sobre isso. Me ajuda a lembrar que a organização tem que ser simples. Boa. Mas hoje, basicamente, eu me organizo por lista. E eu tenho 2 tipos de tarefas que eu tô envolvido durante a semana. O primeiro tipo é tarefas do dia ou do dia a dia. Coisas mais operacionais. Tipo assim, às vezes eu tenho que resolver alguma coisa do financeiro. Às vezes, que nem agora, a Dom precisou de mim para algumas edições, porque a gente tava no processo de contratação de um novo videomaker. Então, eu tinha coisinhas para editar. Os primeiros cortes do podcast, quem editou foi eu, para setar o padrão e tal. Então, coisas do dia a dia, né? Reunião com as meninas do comercial. E aí eu tenho a segunda lista de tarefas, que são os projetos que eu estou envolvido. Então, tem coisas que eu estou desenvolvendo na Dom, como novo produto para Dom Educação, tem coisa de cliente envolvido, enfim, não vou dar spoiler demais aqui também. E eu sempre divido nessas duas categorias. São listas diferentes. É a mesma lista, mas elas estão em categorias diferentes. Em blocos diferentes. Em blocos diferentes, exatamente. E tu faz isso de maneira no papel? Onde é que tu organiza? Eu sou 0% analógico, eu sou 100% digital. Então, hoje... Agora os gurus da organização vão ficar loucos comigo, né? O cara tá fazendo um podcast de organização e ele vai falar que ele usa o bloco de notas do iPhone pra se organizar. Não, mas tá excelente. Eu super uso também. Tu usa também? Uhum. Exato. Não pra esse fim, mas eu uso. Boa. Mas é como tu falou, né? A organização ela tem que ser simples e ela tem que ser funcional. E pra mim, é simples e funciona. Então, basicamente, eu começo organizando pela minha semana. Então, que nem tu falou antes, eu olho pra minha semana, deixa eu ver o que eu já tenho de compromisso fixo. Então, eu sei que segunda-feira de manhã eu vou ter uma reunião, quarta-feira à tarde eu vou ter que acompanhar alguma coisa em algum cliente, não sei. Vou ter que fazer alguma coisa em algum momento específico da semana. Aí eu divido. Pô, então tá. Então eu sei que eu vou ter que matar as minhas tarefas do dia, isso é certo. Tipo, algo operacional. Então eu sempre começo por elas, né? E aí eu vou encaixando no meu tempo livre o trabalho nos grandes projetos. Isso, inclusive, é uma coisa legal, que a gente vai contra aí os gurus da organização, né? Que geralmente eu começo pelas coisas mais operacionais e pequenas. Legal. Então eu mato todas as coisas rápidas. Tipo assim, tem que responder um negócio do financeiro. Tem que, sei lá... Nossa, eu tenho que pagar uma conta, não sei, tem que fazer alguma coisa muito operacional, eu começo sempre por essas. Tem que responder alguém, enfim, zerar meu WhatsApp. Sempre começo pelas coisas muito pequenas e muito rápidas, né? E geralmente os gurus da organização falam o contrário, né? Comece pelo mais difícil, já se livra do mais difícil. Já se livra. Eu deixo sempre o mais difícil pra depois. Porque aí, por exemplo, assim, tu chega na empresa, sei lá, cheguei 9 horas na empresa. Aí... mata todas aquelas tarefas, é tipo 10h30, tu já deu muitos checks. Aí dá uma sensação boa justamente de produtividade. Então eu falei antes que não dá pra gente contar com
querer ou não querer produzir, né? Mas a gente pode fazer coisas que ajudam, né? Exato, a gente pode dar essa hackeada no cérebro, digamos assim, né? Pra te dar essa sensação de, putz, é 10h30 e eu já dei check em muita coisa. Nossa, já concluí muita coisa. Eu faço da mesma forma, eu também priorizo as tarefas mais fáceis ou mais rápidas primeiro, justamente por essa sensação e porque eu já me conheço muito bem e eu sei que se eu chegar no escritório e fazer a coisa mais difícil primeiro, que é a coisa mais importante do meu dia, às vezes eu tenho a sensação de que aquilo te esgota. Não só me esgota, mas que eu vou me satisfazer. Ah, tudo bem eu deixar essas outras pra amanhã, porque eu já fiz a mais difícil, sabe? Então, eu lido com as mais fáceis porque eu vou ser obrigada a fazer mais difícil depois. Ela é a mais importante. Eu não vou poder sair daqui sem ter terminado ela, entende? E até quando eu tô fazendo a mais difícil, a mais difícil, né? E entra uma coisinha pequena, às vezes eu paro de fazer difícil, faço coisa pequena rapidinho, de 10, 15 minutos e volto pra difícil, né? Então eu sempre dou prioridade por matar as coisas fáceis, pequenas, e pra depois ir pra grande coisa. Mas em resumo, respondendo a pergunta ali, né? Eu vou dividir minha semana assim. Vou encaixando aonde tem os grandes projetos e sempre matando as coisas do dia. E tem um ponto, só antes de passar a palavra pra ti, do se conhecer, que é... Também tem uma questão de... Eu sei que geralmente para grandes projetos que eu tenho que desenvolver um grande processo, um grande dashboard, algo novo, eu gosto de fazer de noite, no meu sofá, com uma musiquinha na TV. Saca? Então, já criou, tipo, o teu ritual ali. Exatamente. Já criei meio que um ritual de como que eu gosto, de qual que é o ambiente que eu gosto de estar e que eu me sinto mais criativo, mais produtivo pra fazer esse tipo de demanda, esse tipo de tarefa grande, né? Então, acho que também entra a questão do ambiente, que a gente falou no início do episódio e tal, né? Então, acho que tem um pouco disso. Eu sei que pra grandes projetos eu gosto de estar naquele climinha ali da noite e tal, TVzinha ligada. Eu fiz um investimento, né? Eu comprei uma soundbar agora, já faz um tempinho, na real, então tem toda uma experiência sonora envolvida ali. Então, eu curto. Eu sei que naquele momento eu vou estar, tipo... Nossa, muito de boa. E aí também tem o fator, não tem o ruído cliente e não tem o ruído colaboradores, né? Porque querendo ou não, assim como os clientes chamam, que eu me envolvo pouco hoje com os clientes, zero praticamente, né? Mas não tem aquela coisa do, estamos resolvendo um BO, o Léo precisa dar uma opinião, o Léo precisa resolver, o Léo precisa ajudar, enfim. E também não tem aquela questão da galera nos cobrando, nos pedindo, seja ajuste, suporte pra XYZ coisa. Então é aquela paz, aquele silêncio. E eu me sinto mais produtivo naquele momento. É por isso que muita gente acorda às 5 horas da manhã. Eu tenho uma dúvida sobre o teu processo de organização. Tu tem esse checklist de tarefas, mas tu não organiza por dia. Por exemplo, hoje é segunda, é tudo isso que eu vou fazer hoje. E essas outras eu vou fazer na terça, e essas outras na quarta. Tu não organiza a tua semana dessa forma? Não coloco na semana. Eu sempre coloco a prioridade, tipo... O topo da lista sempre é a maior prioridade. Entendi. E aí, conforme tu vai descendo, vai diminuindo a prioridade daquela tarefa. Porque eu, quando eu faço essa organização semanal, eu sempre faço, geralmente, no domingo. Então, eu já listo as coisas que eu preciso fazer na segunda-feira. Mas tem coisas que eu sei que não precisam ser feitas na segunda, mas tem que ser feitas essa semana. E daí eu já organizo no dia que eu vou fazer. Tipo assim, isso aqui é importante, mas segunda-feira eu já tô com a minha lista de tarefas cheia. Terça-feira eu vou ter um evento externo, não vou conseguir, então eu vou fazer na quarta. Eu anoto lá na quarta-feira. Então eu me organizo dessa forma. Mas tudo isso que tu me falou faz link com aquilo que eu mencionei que eu queria trazer, que a organização ela precisa ser simples. E a maioria das pessoas esbarra exatamente nesse problema. Eu quero ser organizado, então eu vou comprar um planner super complexo, com um monte de páginas diferentes e coisas pra eu planejar minha semana, meu mês, meu ano, minha vida inteira. Ou vou criar um super, hiper, mega página no Notion, no Exato, ClickUp. com várias... telas diferentes e separar tudo em blocos. Cara, não vai funcionar. A organização, ela tem que ser fácil. Tu não tem que querer organizar a organização. Ela tem que ser rápida, ela tem que ser intuitiva. Não, e aí se ela tá muito complexa, dá preguiça de usar aquele sistema, né? Exato. Então, se eu tenho, por exemplo, um super, hiper, mega cheio de páginas no Notion e vários aplicativos e tal, dá preguiça de abastecer tudo aquilo. E daí né? tu vai acessar Se torna cansativo, na real. de vez em quando e vai ver que tem um monte de coisa lá que tu já até fez e nem se lembrou de usar a ferramenta, nem se lembrou de dar check, enfim. Então, a organização, ela precisa ser simples, ela precisa... como eu falei, ser intuitiva, ela tem que ser funcional. Às vezes, uma lista num papel que tu arrancou ali eu sempre brinco, tirou o papel do saco de pão e anotou ali qualquer coisa, ou o guardanapo que tava à mão mais rápido, vai daqui a pouco ser mais funcional do que tu. Eu vou pegar o meu telefone, vou abrir a minha página no Notion e acessar a lista certa para então anotar as minhas demandas, sabe? Então, essa praticidade é muito importante. Só pra gente não cortar o assunto, já que a gente já fez isso, antes tu ia começar a listar um passo a passo.
E a gente acabou atropelando o assunto. Tu trouxe que acreditava que a organização era o primeiro passo e também entender que a gente precisa fazer o que tem que ser feito. E aí eu até trouxe que eu achava que primeiro tu entende que tu tem que fazer o que tem que ser feito. Porque talvez, primeiro entende, porque daí muda o mindset. Eu usei a palavra que todo mundo odeia, mas é que tu muda a maneira como tu enxerga a organização, Depois, tu entende o que tu precisa organizar, quais são as tuas prioridades. Bom, nesse meu momento de vida, minha prioridade é essa. Uma coisa que eu sempre falo. Eu, Dori, estou vivendo um momento de vida que a minha prioridade é o equilíbrio. Eu não estou vivendo um momento de vida workaholic. Já vivi muito esse momento. Eu tô vivendo um momento que eu vou trabalhar, eu vou fazer o que tem que ser feito, eu vou dar o meu melhor. Mas eu vou deixar o meu computador aqui na agência, vou ir pra casa, vou fazer meu exercício físico, vou ler os meus livros, vou fazer uma comidinha boa pra gente. Essa é a minha prioridade do momento. Pode ser que em algum momento seja de novo ser workaholic, ou o dia que eu for mãe vai ser o meu filho. Então, eu entendo que essa é a prioridade da Doris. Assim como o Léo tem outra prioridade. Entender essa prioridade vai ser muito importante pra, aí no terceiro passo, organizar. Ok, a minha prioridade é essa. O que eu tenho que fazer todo dia? O que eu tenho que fazer toda semana? O que eu tenho que fazer todo mês? Como que eu vou bater as minhas metas? Eu decidi que esse ano eu vou aprender a falar inglês. Tu lembrar disso só em dezembro, tu não vai aprender a falar inglês. O que tu vai fazer? Todo dia tu vai jogar 30 minutos de Duolingo, tu vai se inscrever num curso online, todo domingo tu vai dedicar o teu domingo pra isso. Tu vai assistir todo domingo aulas de inglês por pelo menos 3 horas. Se tu não fizer essa organização dos teus objetivos, das tuas prioridades que tu mesmo definiu, tu não vai sair do lugar. Tu falou uma frase, eu vou soar meio repetitivo, mas eu vou falar igual. Tu falou do lance, que eu dei o meu melhor e tal. E eu acho que esse lance de dar o seu melhor é uma bengala de pessoas pouco produtivas. Não tô falando que é o teu caso, mas tô falando que eu já vi isso muito acontecer aqui dentro da Dom, durante todo esse tempo aí que a gente já teve várias pessoas no time, enfim. De tipo assim, mas eu dei o meu melhor, né? Eu não consegui cumprir todas as demandas, mas eu dei o meu melhor. Cara, o teu foco não pode ser dar o teu melhor. Tem que ser fazer o que tem que ser feito, né? Vamos supor aqui, ó. Vamos supor que hoje eu tenho 15 posts para escrever de um cliente. Se o teu melhor for 10 posts, o teu melhor não é suficiente. Nem sempre o feito é melhor do que o perfeito. Exato. Então, depende muito da situação, né? Exato. Então, não adianta tu dizer que deu o teu melhor, porque meio que vai ser só uma desculpa que tu tá dando pra ti mesmo, de que, mas eu dei o meu melhor. Né? Não consegui concluir toda a tarefa, mas eu dei o meu melhor. Não. Não é sobre dar o seu melhor. É óbvio que eu sempre tenho que estar dando o meu melhor, eu sempre tenho que estar fazendo o máximo que eu consigo fazer. Mas, se o meu melhor não é o suficiente pra concluir, pra fazer o que tem que ser feito, então, o meu melhor não é o suficiente, o meu melhor não adianta. E eu acho que o grande lance é esse melhor, ele se evoluir. Uma coisa é, eu começo dando o meu melhor, mas eu estou sempre dando o meu melhor. Não é que aquele teu melhor vai ser o melhor pra sempre. Exemplo, uma pessoa que quer começar a fazer exercício físico e não tem tempo. Então, ela só tem 20 minutos por dia pra fazer exercício em casa. Talvez esse é o melhor dela, que não é comparado com o melhor da Doris. Ok. Mas ela vai ter que evoluir dentro disso. Então, eu vou fazer 20 minutos, eu vou começar meio mal, porque eu não sei fazer. Depois eu vou melhorar. Daqui a pouco eu vou comprar um equipamento, uma coisa que vai me ajudar a performar melhor naqueles 20 minutos que eu tenho. Daqui a pouco eu consigo ajustar uma tarefa aqui, outra lá, e consigo ter 30 minutos. Então, o teu melhor não pode ser o melhor pra sempre. Tu pode até dar o teu melhor e trabalhar e começar com ele, mas é necessária uma evolução. E eu acho que isso tem tudo a ver com o próximo gancho que eu queria puxar, que é o seguinte. Ser muito produtivo, ou ser cada vez mais produtivo, não é necessariamente uma pessoa que consegue fazer mais coisas. E sim uma pessoa que consegue fazer essa mesma quantidade de coisas mais rápido. Então eu acho que um sinal de que eu estou me tornando mais produtivo é que eu levo menos tempo para fazer a mesma quantidade de tarefas que eu fazia na semana passada ou no mês passado. Só que antes eu demorava uma tarde pra fazer, e agora eu demoro 1 hora. Acho que o melhor exemplo disso é a edição de vídeos do teu canal, né? Então, das muitas coisas que eu já fiz na minha vida, uma delas foi ser... Um dos teus empregos. Um dos meus empregos, que inclusive foi outro emprego que tu me deu, hein? Caraca! Mas eu fui editor, né, da DD Balmer durante muito tempo. Um tempinho bem considerável, né? Anos. E quando eu comecei a editar os vlogs da Dó, eu comecei editando principalmente a parte dos vlogs ali e tal, né? Então eu demorava o dia inteiro pra editar. Pegava o vídeo de manhã e eu só entregava o vídeo pronto no final da tarde. O dia inteiro pra editar. Não sei quantas horas dava ao todo, mas imagina que eu comecei às 9 e terminei às 6. Leva como regra. E eu fiquei muito tempo editando, 2, 3 anos, eu acho. E eu ficava apavorada. A Dó ficava apavorada. E quando eu entreguei, digamos assim, o meu cargo pra uma próxima pessoa, na época,
eu tava demorando 1 hora pra editar o vlog inteiro. Então, o que me fazia mais produtivo. E só um detalhe, nessa época eu não fazia vlogs de 50 minutos que nem eu faço hoje. Não fazia. Então, assim, a produtividade, ser mais produtivo, um sinal de que eu tô conseguindo me desenvolver e ser mais produtivo eu tô demorando menos tempo pra fazer mais as mesmas coisas, no caso, né? E sabe uma frase que exemplifica muito isso? Se tu quer que algo seja feito e seja bem feito, dê essa tarefa pra pessoa mais ocupada que tu conhece. A pessoa mais ocupada que tu conhece, ela vai absorver essa demanda, ela vai fazer. E eu acho que isso tem muito a ver com a mentalidade de eu sou tão ocupada que eu já tenho tanta coisa pra fazer que uma a mais, uma a menos, não vai fazer diferença. Daqui que eu faço, eu resolvo e bola pra frente, sabe? Quando às vezes a pessoa que tá mais desocupada, ela pensa, meu Deus, como agora eu vou dar conta dessa demanda? Oh, meu Deus. Quando não é tudo isso. Dá pra fazer rápido, sabe? E eu sinto que a produtividade, ela é esse músculo que tu vai exercitando. Quanto mais tu trabalha pra ser produtivo, quanto mais tu exercita aquilo, tu tem que querer, né? Senão tu entra no automático, mas quanto mais eu exercito isso que eu tô fazendo, melhor eu vou ficar, mais rápido eu vou ficar, mais eficiente. É aquilo que dizem, né? Resolver um problema em 30 minutos custa R$1.000, mas quanto tempo eu levei pra aprender a resolver esse problema em 30 minutos? Muitos anos. Eu acho que o que tu falou agora mata a charada. A produtividade, ela é um músculo. Eu preciso treinar esse músculo pra ficar melhor no que eu tô fazendo pra ser mais produtivo. Exato, exato. Tá, a gente já falou de produtividade, a gente já falou ali dos primeiros passos pra quem quer começar a se organizar, mas e trazendo pra prática? O que eu posso fazer no meu dia a dia que vai me tornar uma pessoa mais produtiva? Eu tenho a primeira. Vamos só deixar claro que os 3 primeiros passos são aqueles que a gente falou. Ter consciência de que tu não tem escolha, não precisa escolher isso, tu é produtivo ou tu não é produtivo, dependendo dos teus objetivos de vida, e tu é adulto o suficiente pra saber que tem que fazer o que tem que ser feito. Isso, não se tratar como uma criança mimada. Exato. Né? Segundo ponto, ter noção das tuas prioridades e dos teus objetivos. As prioridades do Léo não são as da Doris, e tu tem que ter isso individualizado. Quais são as minhas prioridades como profissional, como pessoa, como família, como esposa, como marido, como mãe? Quais são as minhas prioridades? E aí tu elenca essas prioridades e aí depois disso tu parte pra organização. E aí, não existe falta de tempo pra fazer as coisas, existe falta de prioridade. Falta de prioridade. E aí pra conseguir lidar com essas prioridades e com essa organização, aí a gente vai pras dicas práticas. Boa. A primeira coisa que eu faço diariamente na minha vida e que me faz ser mais produtivo ou cada vez mais produtivo, né, e tá desenvolvendo sempre essa questão de produtividade é estudar, ter uma rotina de estudo constante em relação àquela atividade, aquela atividade que eu exerço. Então, por exemplo, quando eu era muito isso mesmo. Quando eu era editor da Dom, tá? Quando eu captava e editava. Eu tenho até hoje essa rotina porque é prazeroso pra mim, mas eu todos os dias, ou quase todos os dias. E também não era uma coisa assim, nossa, que eu ficava cronometrando, ficava anotando. Não, mas eu tinha uma rotina de chegar em casa, olhar um videozinho, 2, 3 videozinhos no YouTube de um cara massa que eu conhecia e que fazia vídeos sobre captação de vídeo, sobre edição. Então, tu entrava no meu recomendados do YouTube, era só como editar tal coisa no Premiere, como fazer um setup de luzes profissional, como isso, como aquilo, né? Então, eu sempre tive muito forte essa questão de estar sempre estudando, independentemente se eu tô ou não tô exercendo aquela coisa. E eu faço isso até hoje, né? Acho que eu faço porque eu desenvolvi meio que não é uma paixão, porque eu não me considero um apaixonado pelo audiovisual, mas eu gosto, né? Então até hoje... É um assunto interessante. É um assunto que eu acho interessante, exato. Então até hoje, às vezes eu almoço aqui na Dom, tô comendo minha marmitinha e tu vai ver o que eu tô assistindo. Tô assistindo um tutorial de como usar luzes pra fazer um sol fake na tua gravação e fazer um take super cinemático, tá ligado? Fazer uma cena super cinemática. Tipo assim, cara, não tem nada a ver com o meu dia a dia hoje. Meu dia a dia hoje é desenvolver processo e vendas. Nada a ver. Eu não exerço nada que tenha a ver com isso. Talvez o único momento que eu exerço é quando a gente vai gravar o podcast aqui, que eu ligo as luzes e tal. Mas tirando isso, zero, né? Mas isso faz com que eu seja
mais produtivo. Quando eu chegava na captação do cliente, eu não precisava pensar, putz, agora como é que eu vou montar essas luzes aqui, como é que eu vou montar esse setup de luzes? Não, eu tinha olhado um tutorial há 2, 3 dias atrás que falava exatamente daquilo e eu já tenho a ideia pronta, saca? Nossa, eu já sei como é que eu vou fazer isso aqui. Não porque eu sou um gênio superdotado. Eu vi o vídeo do cara fazendo isso há 3 dias atrás, tá ligado? E que deu a coincidência de ser o que eu preciso pra fazer agora. Tu te mantém constantemente em contato com novos conteúdos, aprendizados, enfim, daquilo que faz parte do teu dia a dia. E eu acho que assim, ó, é tipo assim, ó, ter o estudo como se fosse parte do entretenimento que tu consome no dia a dia, sabe? Então o cara chega de noite em casa e vai olhar, sei lá, um vídeo do Cazé. Não sei, todo mundo ama o cara e olha os vídeos do cara, né? E talvez eu vou fazer isso, sim, mas provavelmente eu também vou jogar 1 ou 2 vídeos de um tutorialzinho de vendas, um tutorialzinho de... Tu faz muito isso mesmo. edição, um tutorialzinho de setup de luz. Eu adoro esses vídeos de luz e como fazer luz cinemática, enfim. E tu sabe que isso me dá um insight, porque a maioria das pessoas fala, eu não tenho tempo de estudar. Eu não tenho tempo pra aprender uma coisa nova, mas tu tem tempo de assistir bobagens. Claro que a gente precisa do entretenimento, aquela coisa que é que nem diz o meu padrasto, pra esvaziar o cérebro. Derreter o cérebro. Precisa. Mas tu encontrou uma forma de ter prazer. Então, tu tá descansando. Não é que tu tá assistindo aquilo ali e tá pensando, meu Deus, agora eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, blá, blá, blá. Tipo, é entretenimento pra ti. Exato. E isso é um baita insight, porque às vezes a gente faz um grande lance em cima do estudo e daí a gente tipo nunca tem tempo. Nossa, eu tenho que separar um tempo na minha agenda pra estudar. Todo dia, 1 hora. Às vezes não vai dar. Mas assim... Assistir um vídeo, às vezes nem assistir, mas ouvir um vídeo... Exato. Tu tem esse tempo. Exato. No trajeto do trabalho, no carro, na academia, né? No almoço, que nem tu falou. E aí, óbvio, a depender de quanto que aquilo vai influenciar no meu dia a dia, eu vou colocar aquilo mais como uma prioridade, mais pro lado da balança do eu não tenho escolha, eu tenho que assistir isso aqui, ponto final. E se for menos, eu olho por puro prazer e se eu quero ou se eu não quero. Então, hoje, como eu não exerço mais o audiovisual na Dom, eu só olho esses vídeos quando eu tô afim, né? Como eu gosto, é como tu falou, pra mim é 100% entretenimento. Eu olhar o vídeo do Cazé e olhar o vídeo do cara fazendo um tutorial de luzes, pra mim é quase a mesma coisa, sabe? Eu nem olho o Casemiro, mas só dando o exemplo, né? Mas é quase a mesma coisa. Só que, se eu tivesse muito envolvido no audiovisual ainda, eu colocaria mais pro lado da balança do eu tenho que fazer isso aqui tem que fazer parte da minha rotina, eu querendo ou não, porque isso aqui influencia no meu trabalho. Perfeito. E fazendo um paralelo com isso, eu vou trazer 2 coisas que pra mim são fundamentais dentro desse universo de dicas práticas. Primeira delas, eu acredito muito que a organização, ela começa no nosso ambiente. Boa. Pra mim, uma casa bagunçada é sinônimo de uma cabeça bagunçada. Sabe aquela pessoa que tu entra na casa dela e tem pia, e tem louça na pia, e tem coisa jogada no chão, e a mesa de jantar é assim, cheia de bagunça, de bolsa, de coisa de zona? Cara, provavelmente essa pessoa tá atrapalhada. E eu digo isso porque, pra mim, Doris, a organização física, ela ajuda a organizar a minha cabeça. Então, às vezes, eu tô com muita coisa pra fazer. Primeiro, eu organizo a minha mesa de trabalho. Caraca, eu também faço isso. Ou eu organizo a minha casa, que nem os dias que eu trabalho home office. Eu não consigo sentar na minha cadeira e trabalhar. Eu tenho que guardar a louça que tá na pia, se ficou uma louça pronta na lava-louça, estender uma roupa ou recolher uma roupa. Eu tenho que dar uma mínima organizada na minha casa. Isso vai fazendo com que eu vou organizando os meus pensamentos. Então, eu vou pensando, porque eu tô fazendo aquilo, tô com as mãos ocupadas. Então, eu vou pensando a respeito das coisas que eu preciso fazer, das minhas prioridades, enfim. Tempo ocioso de cabeça, sabe? Isso me ajuda a ser uma pessoa mais organizada também. Então, não adianta tu querer seguir todos os hacks que a gente tá dando, fazer uma mega lista de tarefas e ter o melhor planner do mundo se o teu ambiente, se tu não arruma a cama de manhã, se tua casa tá bagunçada. Eu entendo que a rotina é bagunçada, a nossa rotina é cheia, né? Então, a nossa casa, às vezes, tá bagunçada. Mas organizar ela é fundamental pra gente começar um dia bem. Então, às vezes, a gente vai sair de casa, ela vai estar bagunçada, mas de noite, vamos dar uma organizada antes de dormir pra amanhã acordar com ela arrumada de novo. Então, isso tudo é muito importante. Às vezes, não vai ser a casa inteira, mas o teu ambiente de trabalho. Estar organizado é fundamental. Não tem como tu se vestir bem, por exemplo, se tu é daquelas pessoas que o guarda-roupa é desse jeito, que abre uma porta e cai as roupas tudo pra fora. Não tem como tu se vestir bem, porque tu não vai enxergar as roupas que tu tem, tu não vai ver as possibilidades, tu vai estar com as roupas todas amassadas, tu vai acabar usando todo dia a mesma coisa. E a casa da gente é a mesma coisa, sabe? Então, se eu não organizo meu ambiente pra ter recursos pra melhor aproveitar ele, eu vou estar perdendo tempo, vou estar fazendo mal feito as coisas que eu preciso fazer. Então, esse é um ponto que, na minha visão, é crucial.
E segundo ponto, tá? Que eu acho que é bem importante. Na verdade, esse foi o terceiro que tu falou agora. Agora seria o quarto. Isso, é que eu disse que eu ia trazer 2 pontos. Ah, é, isso. Agora tá sendo o quarto ponto. A primeira coisa que eu sempre digo pra qualquer pessoa que me fala, ó, eu tô com um problema de organização. Eu digo, cria um despejo. Tenha um despejo. Essa é uma teoria, um ensinamento de um cara bem famoso, que eu não vou me lembrar o nome agora, dentro desse mundo da organização, mas que ele tem o método GTD, que é Get Things Done. Uhum. E ele fala que toda organização começa por uma caixa de entrada. Então, tu tem que ter um lugar onde tu vai despejar as coisas que se passam na tua cabeça. Se tu trabalha com muito documento físico e coisas assim, tu vai ter que ter um despejo físico também. Por exemplo, todo mundo vai me dando papel, conta pra pagar, contrato pra assinar, coisa assim, eu vou organizando aqui, em algum momento eu vou ter que pegar aquilo ali e organizar. Mas primeiro eu recebo. E a caixa de entrada é isso. Por isso que eu falei antes que a organização não tem que ser organizada. Tu tem que receber as informações. E às vezes as informações não vêm de terceiros, ela vem de dentro da tua cabeça. Então, eu não posso deixar de lembrar tal coisa, eu tenho que fazer aquilo. Antes nós estávamos em reunião com um colaborador e eu lembrei, tenho que falar com o fulano. Eu botei no meu despejo, falar com o fulano. Então, às vezes é coisas rápidas assim, que tu só precisa tirar da tua cabeça, porque senão tu vai ficar pensando naquilo. Se eu estiver aqui no podcast contigo, discutindo um assunto e lembrar de uma coisa aleatória e não anotar no meu despejo, eu vou ficar brigando comigo mesma entre o assunto que eu tô discutindo contigo e aquela coisa que eu não posso lembrar, que eu não posso esquecer. É verdade. Então, ter um despejo é fundamental. Como ter um despejo? Pode ser um caderninho que tu carrega pra cima e pra baixo. Pode ser um bloco de notas. Eu acho que é, inclusive, por isso que eu gosto do bloco de notas. Porque ele é fácil pra despejar, né? Ótimo. E eu faço exatamente o que tu falou. Eu despejo, depois tem sempre um momento do meu dia, geralmente no início do dia, que eu vou lá e organizo. E tu já reparou que às vezes tu anota a mesma coisa? Aham. Por quê? Porque em momentos diferentes do teu dia tu lembra daquilo. Uhum. E daí às vezes tu esqueceu que tu já anotou. Uhum. E tu anota de novo. Daí quando tu vai organizar, tu vê, nossa, eu já tinha anotado Pra isso. tu ver o quanto a gente é esquecido e o quanto a gente precisa de um despejo, né? É que não é esquecido, é a quantidade de informação, quantidade de coisas. Às vezes, tu vai anotar no despejo uma coisa que é pro ano que vem. Mas é importante anotar. Hoje, inclusive, eu anotei no meu despejo uma coisa que eu quero conversar contigo sobre o planejamento 2025. Mas, se eu anotar lá, eu vou perder o insight. Então, anota, sabe? Despeja em algum lugar. Pode ser um bloco de notas, pode ser um caderninho, pode ser o que for. Eu defendo que seja uma mídia digital, porque tu vai ter acesso a isso mais fácil. Uhum, concordo. Eu sempre digo assim, ó. Se tu estiver na fila de um show, tu não vai estar com o teu caderninho de despejo, mas com o teu celular tu vai estar. Então, anota no meio físico. Eu uso um grupo no WhatsApp comigo mesma. Funciona muito bem pra mim. Eu não sei porque eu escolhi isso ao invés de um bloco de notas. Não sei dizer. Mas funciona muito bem. Tem que funcionar. E aí é isso, assim. Então, todo dia eu olho meu despejo, eu tô com ele sempre aberto, porque eu retomo coisas ali que eu já anotei. E eu anoto de tudo mesmo. Por exemplo, tenho que fazer uma mala pra uma viagem. E aí eu tô aqui no meio do dia do trabalho, no meio de uma coisa que eu não posso deixar de botar na minha mala. Eu anoto lá, mala para viagem, 2 pontos. Coisinhas que eu lembrei que eu não posso deixar de botar. Não é só tarefas, entende? Mas são lembretes comigo mesma, porque isso libera um espaço mental na minha cabeça. No episódio passado, a gente falou sobre dividir responsabilidades, que é uma coisa que a gente demorou muito tempo pra fazer dentro da nossa sociedade. E a gente mencionou como isso liberava espaço mental. Porque se eu sei que o Léo vai decidir tal coisa, se o Léo vai se responsabilizar por aquilo, eu não preciso pensar. E o despejo é essa negociação com a gente mesmo. Ele é um segundo cérebro, né? É um segundo cérebro. Eu tiro da minha cabeça e eu sei que tá em outro lugar, então não vai ser esquecido. Isso traz uma paz indescritível. Eu acho que o principal insight desse ponto do despejo é: se não for anotado, vai ser esquecido. E não se for confia esquecido, na tua cabeça. Se for esquecido, não vai ser realizado. E se eu não realizo as coisas, eu não sou produtivo, né? Exato. Então, meio que, tipo assim, se eu quero ser produtivo, eu preciso ter um despejo. Eu preciso anotar as coisas e tem que, como tu falou, tem que ser rápido, tem que ser ágil. Eu gosto muito de ser no celular, que nem tu falou. Por isso eu acho que eu gosto do bloco de notas, porque ele tá sempre ali. E até tu foi falando, eu fui me dando conta de que eu separo por categorias, às vezes. Se eu tô lembrando de uma coisa que é, por exemplo... Nossa, eu tenho que falar isso aqui na nossa reunião de heads. Ou eu tenho que falar isso aqui na nossa reunião de sócios. Eu tenho que falar isso aqui no MAP, né, com a galera. Eu vou anotando em categorias diferentes. Em listas diferentes. Em listas diferentes, exatamente. Então tem uma listinha lá, MAP, tem uma listinha lá, reunião de sócios. E se eu não encontro rápido, eu crio uma nova nota, boto o título, reunião de sócios, outubro. E anoto o que eu tenho que anotar. Porque depois eu vou achar, né? Depois eu só reorganizo ela pro lugar certo e apago aquela nota e tá tudo certo. Porque sempre tem um momento do dia que eu vou lá pra reorganizar a minha organização, né? E fazer as prioridades. Então, eu acho que essa questão de ter o despejo é essencial, de fato. E um outro ponto que eu acho bem importante e que as pessoas também não se dão tão conta é diferenciar compromissos de tarefas.
Eu tenho coisas pra fazer sempre. Mas às vezes elas não têm um horário pra serem feitas. Diferente de uma reunião, de uma gravação de podcast. Gravar o podcast é uma tarefa, mas ela tinha horário, data e horário pra acontecer. Então, na verdade, o que tu precisa fazer é ter uma agenda, além de tudo isso. Então, além de um despejo, ter uma agenda onde vão estar anotados os teus compromissos com data e horário. Sejam ele envolvendo terceiros ou não, porque às vezes é uma coisa que, por alguma questão tua, tu vai ter que organizar dessa forma. Mas na maioria das vezes são compromissos, como reuniões, consultas médicas, uma gravação específica, coisas assim. E aí, as tuas tarefas, tu vai ter que organizar elas nos espaços livres, onde não tem compromissos. Então, ter noção nesse planejamento semanal, por exemplo, do que eu já tenho de compromisso pré-agendado e quais são os meus tempos livres durante essa semana, vai fazer com que eu tenha clareza se dá pra eu fazer tudo isso que eu tô me propondo a fazer ou não. Por exemplo, vamos supor, voltando à questão da alimentação saudável, que essa é uma semana louca que a gente vai gravar curso, vai fazer reunião, vai fazer um monte de coisa. Tô com a semana inteira lotada. Eu não posso botar que eu vou fazer marmita na terça-feira da noite, porque eu não vou. Então, será que eu não tenho que encomendar marmitas? Fazer essa compra ao invés de cozinhar? Eu preciso ter noção desses meus compromissos, das minhas tarefas, pra encaixar eles e aí ter noção se eu vou conseguir concluir as coisas que eu quero concluir ou se eu não vou concluir, e aí o que eu vou fazer pra resolver isso, né? Sim, e pra fazer isso eu preciso ter uma agenda. Exato. Maravilha, maravilha. Então, assim, qual que é o insight principal que tu leva desse episódio? Eu acho que a organização e a produtividade são coisas diferentes e a pessoa precisa ter essa noção de que eu preciso primeiro me organizar para então me tornar uma pessoa produtiva. E uma coisa que a gente tava falando com a galera esses dias, que eu acho que é bem legal de levar em consideração, é que para ser alguém eu preciso primeiro agir como se eu fosse sem ser. Então, se eu quero ser uma pessoa magra e fitness, eu primeiro preciso agir como se eu fosse para que eu chegue naquele resultado. Então, tu vai ter que fazer isso à força no primeiro momento. Se organizar à força, ter dificuldade com isso, mas vai ficando mais fácil à medida que tu vai entendendo como fazer isso, o que funciona pra ti e tudo mais. Mas o grande lance, que eu acredito que seja a grande mensagem desse episódio, é que tu não vai avançar pro próximo passo, pra próxima fase do jogo da tua vida, seja na parte pessoal, profissional, no que for, se tu não for uma pessoa que tem objetivos claros e se tu não se organizar pra realizar esses objetivos. A vida vai passar de qualquer jeito. A gente vai sendo consumido pelos dias, eles vão passando e a gente tem essa sensação, às vezes, que só foi. E que a gente não fez coisas que realmente valiam a pena. Então, por que não olhar de uma maneira diferente pra isso e, de fato, dar a importância que as coisas têm? Poxa, se eu quero ser uma pessoa que sabe falar inglês, quando que eu vou aprender se eu não botar isso na minha agenda, se eu não me organizar pra isso, se eu não priorizar isso no meu dia a dia? Então, dar o valor que os nossos próprios sonhos têm, o valor real que eles têm e valorizar isso a ponto de priorizar essas coisas. Porque senão a vida vai passar, assim como ela passa pra mim, ela passa pra ti. Só que a diferença das pessoas que realizam coisas para as pessoas que não realizam é que as que estão realizando, elas estão fazendo alguma coisa pra chegar lá, né? Elas estão, pelo menos, tendo noção do que precisa ser feito. Perfeito. Eu acho que o meu principal insight são dois, né? Talvez um é um insight mesmo e o segundo é mais a minha mensagem final. Mas o meu principal insight é que é impossível ser produtivo sem ser organizado, sem me organizar primeiro, né? Acho que eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, até nem tinha feito essa análise do meu dia a dia, do que eu fazia para ser produtivo e fazer com que as coisas acontecessem, né, no dia a dia, nessa questão de tarefas. E acho que a minha mensagem final desse episódio é realmente a questão do estudo, né? Eu tô a um vídeo no YouTube de descobrir um hack, alguma coisinha diferente que vai mudar no meu dia a dia e que vai fazer muita diferença. Eu tô a um curso de descobrir alguma coisa que vai fazer muita diferença. Eu tô a um podcast de descobrir alguma coisa que vai fazer muita diferença. Então, essa rotina de estudo sempre vai me tornar, automaticamente, vai me tornar mais produtivo, porque o conhecimento ele vai abrindo essas portas. É verdade. Nem sempre o ser mais produtivo é algo que eu tenho que fazer a mais, mas é só um aplicativo que eu não descobri ainda, um episódio uma ferramenta de que eu não descobri podcast ainda. que tu não escutou durante teu treino. Exato, que girou aquela chavinha ou que me fez abrir uma portinha de um aplicativo, de uma ferramenta, alguma coisa que eu não conhecia e que vai fazer muita diferença no meu dia a dia, né? Então, eu acho que a questão do estudo é a minha principal mensagem. Não tem como eu não me tornar mais produtivo se eu não tô diariamente ou semanalmente estudando sobre aquilo que eu
exerço diariamente na minha profissão ou na minha vida pessoal, né? Perfeito. E até a questão da vida fitness, faz sentido. É uma coisa que eu também estudo bastante. Eu tenho 2 canais gringos que eu acompanho muito, não lembro o nome agora, mas eles só fazem, é um nicho bem legal, assim, eles só fazem vídeo fitness baseado em estudo científico. Então, tipo, é um nicho muito massa, eles fazem uma produção muito legal e é tudo científico. Então, aquilo ali vai me deixando mais produtivo na academia, vai me deixando mais produtivo na questão de traquear calorias, enfim. Tudo aquilo vai fazendo com que eu melhore a minha performance e consiga fazer mais com menos ou mais de maneira mais eficiente, né? Ótimo. Maravilha. Eu gostaria de lembrar a galera, antes da gente encerrar oficialmente esse episódio, que teremos episódios novos quinzenalmente, sempre nas segundas-feiras, ao meio-dia. Sigam o Bolha em todas as redes sociais pra ficar por dentro das novidades. @bolha.podcast. Será que a gente deveria aumentar Essa frequência? essa frequência? Tá A galera tá pedindo. Tá nos meus projetos. Tá, né? Tá nos teus projetos-chave? Tá nos meus projetos-chave, né? Nos meus planos aí. Tá, vamos fazer o seguinte, galera. Comentem aqui embaixo se vocês querem episódios semanais. Recém começou, né? A gente começou no quinzenal pra garantir, pra não. ter certeza que a gente ia dar conta. Isso, quinzenal eu garanto. O semanal ele vai dar Ele vai dar um tchan, né? Sim. Mas dá pra fazer, sempre dá. Sempre dá um jeito. É só fazer o compromisso público. Que daí os bonitos dão um jeito, né? Sim. Nem que seja da meia-noite às 6, nós estamos aqui gravando. Exato. E se vocês quiserem conhecer mais sobre a formação que a gente comentou lá no início, se tu que nos escuta aí é dono de agência, quer se organizar, quer ter seus processos organizados de maneira definitiva, clica no link da descrição desse podcast para receber mais informações. Nosso time vai entrar em contato e te explicar como todo o programa funciona. É isso aí, então. Isso aí. A gente se vê no próximo episódio. Um beijo. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau.